Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o segundo livro de Timóteo, no capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, são 17 versículos apenas. Faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu te pergunto aqui nesse capítulo de número 3 de 2 Timóteo, o cristão deve esperar por perseguições? Você que é cristão, você é perseguido de alguma maneira? Então abra aí a sua Bíblia, faça essa leitura prévia, aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, já clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like. Nós somos aqui do canal da Semeadores, canal de vídeo Os Semeadores. E também somos da igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial em Taguatinga Norte. Como já falamos, Paulo escreveu em sua segunda epístola, ele escreveu ela por volta de 64 a 68 depois de Cristo. E escreveu para convidar Timóteo a visitá-lo em seus últimos dias, e também com o objetivo de animar o Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres em Éfeso. Esses falsos mestres sempre existirão, nos acompanharão, né? A história da igreja em Atos, por exemplo, é uma história que nós podemos dizer que o nome é Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. E nós vemos ali duas coisas importantes. A primeira é a pregação da palavra e Deus operando maravilhas. Mas a segunda é a desconstrução da pregação por parte das perseguições. Ela sempre existiu, sempre existirá até o retorno de Cristo. Estamos vivendo os últimos dias, não somente porque é chamado de últimos dias, desde que Jesus veio até a sua segunda volta, mas também até a sua volta, né? Até a sua segunda vinda. Mas também porque está chegando ao final este período longo da história de grande misericórdia de Deus para com toda a humanidade. A listagem de adjetivos de homem dos últimos dias é enorme, quanto é enorme o desprezo às coisas de Deus. A lista começa com a rainha das virtudes, o egoísmo, e avança até chegar aos que, tendo forma de piedade, negam, entretanto, o poder de Deus. Nós estamos na quarta parte, são as terceiras reflexões e exortações, que começa aqui no capítulo 3 e vai até o próximo capítulo, no verso de número 5, essa quarta parte da nossa divisão proposta. Paulo relembrou a Timóteo que, pelo fato de ele permanecer fiel, deveria esperar sofrer nos últimos dias nas mãos dos impostores. Tendo exortado Timóteo a resistir aos falsos mestres em Éfeso, Paulo lidou com os tempos terríveis nos últimos dias. Vejamos aqui a seção A, os últimos dias, dos versos 1 ao 13. Depois dos versos 14 até o verso 5 do próximo capítulo, veremos as exortações a Timóteo. Vejamos os últimos dias. A fim de apresentar uma perspectiva apropriada com relação aos desafios que Timóteo enfrentava em Éfeso, Paulo comentou sobre as expectativas que todos os crentes deveriam ter quanto aos últimos dias. Paulo tocou em duas questões, os falsos mestres, dos versos 1 ao 9, e sua própria resistência aos sofrimentos. Paulo considerou, versos 1 ao 9, os falsos mestres. Paulo considerava como uma característica dos últimos dias de que o número de pessoas descrentes aumentaria e que elas exerceriam grande influência sobre o povo de Deus, principalmente por causa do surgimento de falsos mestres. Paulo não tinha em mente, primeiramente, os tempos imediatamente anteriores ao retorno de Cristo. Sua preocupação era com seu próprio dia. Isso se encaixa na perspectiva do Novo Testamento de que os últimos dias começaram com a inauguração do reino de Deus no ministério terreno de Cristo Jesus. Na Bíblia de Estudo de Genebra, em Hebreus 7, há um artigo teológico que é O Plano das Eras. Recomendamos que você faça uma leitura desse artigo teológico, que ele é muito enriquecedor para esse momento que nós estamos aqui. Está lá no capítulo 7 do livro de Hebreus, e você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra conosco aqui na Semeadores, na nossa loja virtual. Ou em onde você quiser, mas de preferência aqui para adquirir conosco. Paulo listou algumas características daqueles que perturbam a igreja. Os problemas deles iam além de meros erros teológicos, pois eles seriam, o verso 2, pois os homens serão egoístas, perversos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, continua no verso 3,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, continua no verso 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, continua ainda no verso 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Já viu aí? Esses versículos que nós lemos aí, 2, o 3, o 4 e o 5, só apresentando os adjetivos desses homens, desses últimos dias. O que torna os falsos mestres tão perigosos é que eles parecem ser cristãos. O que Paulo quis dizer quando falou de que esses se introduzem nas casas e conquistam as mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, não era que todas as mulheres são sobrecarregadas de pecados, mas que em Éfeso, algumas mulheres haviam sido especialmente vulneráveis ao engano. Os falsos mestres em Éfeso devem ter sido bem-sucedidos em enganar algumas mulheres. Tais mulheres e homens são daqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, ou seja, não creem. São joios no meio da igreja, essa que é a realidade. São os tais como Janes e Jambres. A tradição judaica identificava esses nomes com os dois mágicos egípcios que se opuseram a Moisés perante Faraó. Eles resistem à verdade, pois que seu coração já está comprometido com a mentira. Paulo, ao dizer que não iriam muito longe, ou tinha em mente aqui que Timóteo exporia os falsos mestres em Éfeso, ou que o verdadeiro caráter dos falsos mestres seria exposto no julgamento final. A última opção parece ser a mais provável, essa última, de que o verdadeiro caráter dos falsos mestres seria exposto no julgamento final. A firmeza de Paulo, dos versos 10 ao 13. Paulo continuou suas reflexões com relação aos falsos mestres dos últimos dias, relembrando a Timóteo que ele, Paulo, também havia sofrido nas mãos dos enganadores da igreja. Antioquia ficava na província romana da Psídia, Icônio e Listra na província romana da Galácia. Paulo havia pregado o evangelho em todas essas 3 cidades durante a sua primeira viagem missionária, e contra uma oposição que significava fundou uma igreja em cada cidade, e contra uma oposição significativa. Mesmo havendo oposição, como falamos em Atos, ele ainda fundou uma igreja em cada cidade. Ele mencionou essas cidades em particular, incluindo a cidade natal de Timóteo, de Listra, para apelar às raízes da fé de Timóteo. Paulo suportou muitas perseguições e oposições, mas o Senhor o tinha livrado de todas elas. Assim, ensina Paulo que todos quantos querem viver plenamente, piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. O Novo Testamento ensina que os cristãos deveriam esperar passar por perseguição. Podemos ver Mateus 10, versos 17 de João, capítulo 15, verso 20, 1 Pedro 4, verso 12, capítulo 5, verso 9. Essas palavras relacionadas a homens perversos e impostores deixam claro que Paulo tinha em mente problemas que tinham vindo dos falsos mestres na igreja. Exortações a Timóteo, a partir do verso 14 aqui do capítulo 3, até o verso 5 do próximo capítulo. Paulo, assim, dá diversas exortações a Timóteo. Paulo voltou-se diretamente para Timóteo, enfatizando a responsabilidade que ele tinha em resistir aos falsos mestres e a descrença deles. Os perversos e impostores teriam seu destino de irem de mal a pior. Enganariam, mas seriam enganados. No entanto, Paulo orienta Timóteo a permanecer nas coisas que aprendeu e que tinha convicções. Ele estava ciente de quem aprendera tudo o que sabia e de quem era que ele tinha aprendido. Uma referência não somente à sua mãe e à sua avó, mas de Timóteo, mas também a de próprio Paulo. Paulo incentivou Timóteo a confiar na verdade do Evangelho por causa do caráter da sua mãe e também da sua avó. Paulo lembrou a Timóteo que foi desde criança, ou desde a meninice, que aprendera as sagradas letras. De acordo com o costume, o pai judeu deveria começar a instruir a criança na lei quando ela completasse os 5 anos de idade. Os falsos mestres estavam interpretando de modo incorreto o Antigo Testamento. Timóteo precisava se lembrar da instrução correta que ele havia recebido da sua mãe e da sua avó.
As Escrituras aqui se referem aos livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia naquela época de forma compilada. Além disso, alguns dos escritos ou dos livros do Novo Testamento não tinham mesmo nem ainda sido escritos ou não, na circulação deles ainda não havia chegado. Mesmo assim, à medida que a literatura do Novo Testamento se desenvolveu, ela também foi chamada de Escrituras. Veja aí e confira 2 Pedro, capítulo 3, no versos 15 e verso 16. Somente elas poderiam tornar Timóteo e qualquer outro que seguisse o mesmo caminho sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O Antigo Testamento aponta claramente para o papel principal de Cristo Jesus no plano geral de Deus para a sua criação. O verso 16 é especial por afirmar claramente uma verdade fundamental sobre as Escrituras. Toda a Escritura, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, começa o primeiro versículo de 2 Timóteo, o versículo 16 do capítulo 3, vai dizer e afirmar que toda a Escritura é inspirada por Deus e também útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa declaração dos versos 16 e 17 em 2 Timóteo, do capítulo 3, é uma das mais importantes expressões do Novo Testamento da doutrina da divina inspiração da Escritura. Ela foi inspirada por Deus, conforme 2 Pedro 1:21. Deus é tanto a fonte como o principal autor da Escritura. Apesar de ter sido escrita por autores humanos, ela é inspirada por Deus e revela o total peso da sua autoridade. Reparem que eles, na época, tinham apenas o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Para eles, as Escrituras eram ali o Antigo Testamento. Então aqui eu tenho um exemplo daqui da Bíblia, aqui na minha mão. Então eles somente tinham o Antigo Testamento. Deixa eu abrir aqui, a partir do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, fazer a separação aqui. E eles somente tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos os dois, o Antigo e o Novo Testamento. Então aqui está a separação, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, o volume que eles tinham na época e hoje nós temos os dois. Juntando os dois, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Esse é um exemplo aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire pela Semeadores. Isso aqui, você adquire aí na Semeadores, na nossa loja. A Bíblia de Estudo de Genebra. E toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a correção, para a educação do homem, na justiça, a fim de que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. E como é importante que você se dedique ao estudo das Escrituras. Elas que vão te garantir segurança contra os falsos mestres. Paulo e Timóteo aqui enfrentava esse grande desafio em Éfeso. 2 Timóteo 3, capítulo 1, diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esse é o primeiro versículo. E o versículo 16 e 17 eu vou repetir aqui pela terceira vez, que são os 2 últimos versículos do capítulo 3, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A conclusão do presente capítulo 3 nos remete para a nossa única regra de fé e prática, as Escrituras. É somente nela e com ela que poderemos triunfar nos últimos dias para não cairmos em erros, heresias e enganos de Satanás ardilosamente preparados. Ele é o grande ladrão da fé. Se ele rouba a sua fé, ele te conquistou. Mas as Escrituras vão deixar você esperto e com uma espada na mão afiada, pronta para vencer o seu maior opositor, Satanás.
Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui com Combati, Terminei e Guardei. É o capítulo 4 de 2 Timóteo. Um excelente capítulo, uma excelente reflexão. Então fique conosco e amanhã estaremos estudando o capítulo 4. Todos os dias temos um capítulo novo e assim estamos fazendo desde do capítulo 1 de Gênesis. Depois, alguns desses vídeos não ficaram bom, a qualidade de som, de imagem, mas nós vamos trabalhar nisso, regravando aqueles que tiveram problema. Aí com mais calma a gente vai repondo todos eles que tiveram chiado no problema de gravação de som. Então fiquem com Deus, inscrevam-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, contribua, divulgue, espalhe o nosso canal aí, vamos aprender cada vez mais as Escrituras. Nós estamos aí com a parte escrita, você pode acessar aí, é nosso, está lá no jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual semeadores.com.br, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra, nossa rádio semeadores.com, onde você vai encontrar os programas de nossa rádio, principalmente Momento Missionário e Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. E assim, em breve, muitos missionários e outros estarão também trazendo a sua palavra de reflexão em nosso canal. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.